E aí, carnaval acabou, a folia foi embora, agora é só ano que vem. E você percebeu que depois dessa festa, depois do carnaval, o seu pet adoeceu? Saiba como fazer com a Deise Nascimento, que a gente recebe aqui no nosso quadro Meu Bichinho na TV. Bom dia, meu amor. Bom dia, Deise. Não só a Deise, né? Mona Lisa também. Mona Lisa, sempre aqui, né? Bem-vindas. Muito obrigada, minha gente. Bom dia. É importante a gente debater esse assunto, porque como a gente falou no quadro da semana passada, nesta semana a gente tem que saber como perceber se o bichinho de estimação adoeceu depois do carnaval. Às vezes ele tá sozinho, tá com cuidador em casa, tá com caseiro, ou às vezes a gente leva para viajar e percebe que ele tá se comportando de forma diferente. Ele tá mais apático, tá no canto, não quer comer, tá vomitando, tá com diarreia. É importante a gente perceber os sinais para assim cuidar do bichinho de estimação. E mais importante que isso, não medique por conta própria, porque você pode causar intoxicação no bichinho de estimação. É importante também você ficar atento a outros sinais, como o caso dele ficar espumando porque está estressado, dele ficar com tremores, dele ficar sempre escondido, para assim você tomar atitudes que venham trazer benefícios ao seu bichinho de estimação e para que não evolua para algo pior, tá, Douglas e Maísa? Pois é, a folia acabou ontem e a grande pergunta é, você vai observar alguns sinais do seu animal, né? Exatamente, porque o que pode acontecer? Às vezes a gente leva o bichinho de estimação para uma casa de praia e sem que a gente veja, ele foi lá e comeu um osso. E pode estar entalado com esse osso. Ou ele comeu alguma comida estragada. Uma planta tóxica. Uma planta tóxica, como a gente trouxe aqui, porque geralmente essas casas de praia têm um jardim. Então é importante nós ficarmos atentos para saber como agir. E se você tiver o contato de um médico veterinário, que é necessário, ele vai orientar você como deve proceder em casos como esse, que muitas vezes você está até distante da cidade, você está numa chácara, está numa cidade que não tem muito acesso a esses médicos veterinários. E aí, corre para o médico veterinário para poder tomar as medidas cabíveis e assim cuidar da saúde do seu bichinho de estimação, para evitar que ele venha a sofrer com isso ou que infelizmente possa chegar a óbito, porque inclusive existe a possibilidade de alguém jogar algum alimento envenenado. Então assim, é saber como proceder, não agir por conta própria e levar de forma imediata ao médico veterinário. Por isso que eu acho importante você manter o seu pet sempre protegido. Vai levar para uma casa como essa de praia, por exemplo, coloca ele num quartinho, deixa ele num espaço seguro, um ambiente aberto, sem estar acorrentado, com comida e água que seja potável, para ele se manter hidratado e assim evitar que ele tenha problemas. Inclusive, animais quando são idosos. Eu sempre bato nessa tecla porque, inclusive, eu tenho animais idosos em casa e eles precisam de uma atenção ainda maior, assim como os filhotes que não estão em fase de imunização, estão ainda desprotegidos, né, contra as doenças. Deise, você falou dos tremores, mas além dos tremores, qual é o outro sinal que é mais comum de um pet, de um gatinho, de um cachorrinho, que ele tem depois desse carnaval, depois da folia? Ele pode ficar espumando por vários motivos. Ansiedade, estresse, por algo que ele comeu e não fez bem. Outro ponto importante, ele ficar com o rabinho entre as pernas e muito quieto. Porque geralmente os cães, eles têm aquela energia, né? Eles brincam, interagem, principalmente os cães jovens. Mas quando você perceber que ele está muito quieto, que ele mudou o comportamento, que a gente conhece o nosso bichinho, então é o momento de você agir. E essa ação tem que ser rápida, né? Porque o sintoma de hoje, amanhã pode apresentar outro sintoma e evoluir para uma coisa ainda mais pesada. Como você mencionou, no caso de plantas tóxicas, é importante que você tenha atitude imediata. E como eu falei naquele quadro deles ingerirem plantas tóxicas, tenta lavar de forma tranquila, assim, ele deixando claro, lavar a boquinha com água corrente, para tentar tirar o excesso de toxicidade da boca. Pode vir também com uma dorzinha de barriga, desinteria, porque o som alto, gente, que a gente falou também na semana passada e que fez um barulho danado agora nesse carnaval, pode desenvolver nele uma reação de estresse e essa reação emocional desencadear um montão de coisa. Um infarto. E Douglas, o animal, quando já sai do seu ambiente, seja ele cão ou gato, ele já muda, né? Ele já estranha. A gente sente uma diferença na mudança de ambiente, imagine o bichinho de estimação. Portanto, é necessário que você entenda todo o comportamento do seu animal para assim agir na maneira correta, no tempo certo e evitar que ele venha a óbito, que ele adoeça, que ele fique internado. Perfeito. E para mais informações, onde é que a gente pode te encontrar, Deise? Vai sempre lá no portal TNH1,
tem um blog Meu Bichinho. Você clica lá, repassa para os seus amigos, lê e fica por dentro de tudo. Isso sempre sob a supervisão de um médico veterinário, que é o que me passa tudo para que eu reporte a vocês com veracidade. Muito obrigada, Deise. Obrigado a você. E a Muito Mona obrigado a Mona Lisa. Lisa. Arrebentou no carnaval. Foi bom o carnaval para vocês? Ah, com certeza, muito tranquilo. E ela e os demais, né, que eu tenho outros bichinhos, sempre em segurança e muito bem supervisionados. Muito importante isso. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada e até a Mona. próxima. Valeu. Esse foi mais um. Meu Bichinho na TV.